E aí, belezinha? Vamos lá? Vamos voltar para a nossa aula, retomando, e aí a gente vai continuar falando de acumulação de remunerações, se é possível, se não é, quando pode, se pode acumular previdência, se não pode. E agora, com esse slidezinho aqui, a gente vai resumir tudo que nós falamos até agora sobre acumulação de cargos. Então, olha só. Proibição de acumular cargos remunerados aplica-se a quem? Empregos públicos e funções públicas. A gente já tinha visto isso, né? Cargos públicos, empregos públicos, funções públicas, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Toda essa estrutura está sujeita à proibição de acumulação de cargos públicos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Outra coisa importante que eu não tinha comentado com vocês, e vou comentar agora, olha só, existe uma proibição de acumulação de cargo, emprego ou função, tudo bem? Mas esse pacote de proibição para cargo, emprego ou função tem um requisito que muitas vezes passa despercebido por muitas pessoas. É só quando for remunerado. Cabeça, mas isso é óbvio. É óbvio? Então tá bom. Olha só, a gente fala que é óbvio, mas você pode acumular cargos, funções sem remuneração. Como assim? Vou trabalhar de graça? Sem remuneração. Mesário eleitoral. Sem remuneração. Sem remuneração. Trabalho voluntário. Você está acumulando função. O mesário eleitoral ele tem função administrativa, mas não tem cargo nem emprego. E nem tem remuneração. Então, o que a gente tem aqui de interessante nessa história toda? Né? A acumulação é proibida quando ela for remunerada na administração pública. A acumulação é proibida quando for remunerada na administração pública, excluo daí iniciativa privada. Tá? Ou eu posso acumular sem problema nenhum se uma das atividades não for remunerada, tá bom? Beleza? Sussa? Tranquilos? E essa proibição se aplica para a administração pública e administração indireta, como a gente já viu. É possível acumular aposentadorias e remuneração de agente público? Sim, é possível, desde que o cargo base seja acumulável. Olha o que fala o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, na forma desta Constituição. Os cargos eletivos, ressalvados, cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então olha só que interessante, a própria Constituição cria e admite certas possibilidades que você pode acumular uma remuneração. Então olha lá, é vedada a percepção simultânea, ou seja, é proibido acumular cargos remunerados, exceto aquelas situações que nós já vimos. Da mesma forma, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria. Eu não posso acumular aposentadorias se o cargo anterior não for acumulável, tá? Então vamos lá. Meu amigão, você começou a trabalhar muito cedo na sua vida, mas muito cedo mesmo. Você começou a trabalhar e conseguiu aposentar como técnico do Senado. Beleza? Senado. Você tem uma baita de uma aposentadoria como técnico do Senado, só que você é um cara muito novo.
Aí você falou, quer saber, eu vou fazer outro concurso público. E aí você passa num outro concurso público para professor da UNB, na área de, sei lá, administração. Você é mestre em administração. Beleza? Tudo bem? Você é aposentado. Beleza? Você é aposentado do Senado como técnico. Proventos de aposentadoria. Posso acumular os proventos de aposentadoria mais os vencimentos de professor da UNB? Vai rolar? Vou receber a aposentadoria do Senado mais a minha remuneração de professor da UNB? Será que rola? Não. Por que que não? Porque isto aqui não é acumulável. Pô, cabeça, mas eu era técnico do Senado, então eu posso acumular com cargo de professor. Olha lá. Técnico aqui, genérico. Você só poderia acumular se você fosse técnico em contabilidade, em informática, em saúde, ou sei lá, qualquer outra profissão que exigisse uma formação específica. E eu coloquei técnico do Senado de propósito, para te chamar a atenção, para você lembrar que o cargo de técnico só é acumulável quando ele tiver uma formação específica, ele só é acumulável com o de professor. Então você vai ter que optar. Não quer dizer que você não possa ser professor da UNB, pode ser, mas vai ter que optar por uma das remunerações. Aqui ganha 16 mil por mês para ser técnico, aqui vai começar ganhando 7 para ser mestre, pelo menos. E aí? Você vai querer embarcar numa dessa? Acho que não, né? Então, nesse caso, você não vai poder acumular. Quando é que seria acumulável? Quando o técnico do Senado fosse, sei lá, técnico em edificações. Vamos agora acrescentar informação diferente. Esse técnico aqui, eu sou aposentado do Senado como técnico em edificações. Opa! Agora é um cargo de técnico que não tem mais formação genérica. Eu tenho uma formação específica, que é a formação de técnico em edificações. Agora, posso acumular a aposentadoria com os vencimentos de professor do UNB? Agora sim é acumulável. Agora sim é acumulável. Percebe? Sacou? Ô cabeça, então eu não vou jamais ter duas aposentadorias? Você pode ter duas aposentadorias quando as aposentadorias decorrerem de cargos acumuláveis. Caso contrário, não vai rolar, tá? Porque a proibição de acumular cargos remunerados se estende à proibição de acumular aposentadorias remuneradas. Só existe a possibilidade de você acumular aposentadorias remuneradas se os cargos anteriores que deram origem a essa aposentadoria eram cargos acumuláveis. Isso na esfera da administração pública. Você pode acumular aposentadorias em uma outra situação e vai ser lícito. Qual que é essa licitude? Eu sou professor de uma universidade particular e me aposentei pelo INSS. Tudo bem, mas eu também sou técnico do Senado. Tudo bem, você vai ter sua aposentadoria pública e a sua aposentadoria privada. Mas aí eu não tenho acumulação de aposentadorias com a mesma origem. Aqui é regime jurídico de direito privado, é outra fonte de custeio. Aqui é regime jurídico de direito público, outra é uma fonte de custeio de verba pública. Então, aqui eu posso acumular sem problema, mas jamais eu poderia acumular aposentadoria se os cargos públicos não forem acumuláveis, tá bom? A proibição estende-se aos proventos de aposentadoria do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, que é o regime do servidor público, né? Com remuneração decorrente da atividade do servidor público, que foi o exemplo que a gente acabou de trabalhar, tá? Não se aplica a regra entre acumulação. Não se aplica a regra de proibição de acumulação.
Aposentadoria do RGPS e a remuneração decorrente de atividade do servidor público. Ou seja, eu sou aposentado pelo INSS e sou servidor ativo da Polícia Federal. Perfeitamente tranquilo, possível, sossegado, não tem problema nisso. Ok? Aposentadoria do RPPS e remuneração de cargo comissionado. Então vamos lá. Outra hipótese. Eu tenho regime próprio de previdência do servidor público, que é o RPPS, mas ocupando um cargo comissionado. Por que pode? Porque o cargo comissionado ele é vinculado ao INSS. Ele não está vinculado a esse regime próprio de previdência, tá? Aposentadoria do RPPS e remuneração decorrente de atividade de cargos eletivos. Agora, eu sou prefeito, beleza? Vereador, deputado. Aposentadoria de cargos acumuláveis. Estas aqui são as exceções. Se tem alguma coisa que eu quero que você grave dessa aula aqui sobre acumulação de proventos, de cargos, de remuneração, tá aqui, ó. Isso é o que mais cai em prova. Meu amigão, aquela canetinha marca-texto amarela, você vai pintar isso aqui de amarelo tudinho, tá? Pode pintar, porque isso aqui cai em prova. Beleza? Sussa, tranquilos, pra frente. É possível acumular remuneração de servidor ou empregado público com um mandato eletivo? Regra geral, afasta-se do cargo e da remuneração respectiva. Exceção, que é aquelas exceções lá de trás, mais detalhadas. Prefeito pode optar pela remuneração e o vereador pode acumular as duas. Beleza? Vamos para frente. Vinculação da remuneração. Essa é uma outra proibição da Constituição da República que não permite vincular a remuneração do servidor à remuneração de uma outra carreira. Não permite vincular a remuneração do servidor a um índice econômico qualquer. Não permite vincular a remuneração do servidor ao dólar, por exemplo. O dólar subiu, minha remuneração do servidor sobe também. Não, isso é proibido. Não há essa possibilidade na pública federal, estadual e municipal. Também é do Distrito Federal. Olha aqui que o artigo 37, inciso 13 fala. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, está proibido, é vedado vincular ou equiparar qualquer remuneração para efeito de remuneração de pessoal. Qualquer vencimento, vamos trocar remuneratório aqui, qualquer vencimento, subsídio para efeito de remuneração de pessoal. Tá? Tem uma súmula do STF sobre isso, que é a súmula 681 e a súmula vinculante número 4. E olha o que ela fala, súmula 681. É inconstitucional a vinculação dos reajustes de vencimentos dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Olha a súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como um indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. O que isso tudo quer dizer? Uma coisa muito simples. Nós temos aqui os vencimentos do servidor público. E agora eu vou ter um reajuste, ok? Vou ter um reajuste. Tá legal. Vou reajustar com base em quê? Eu vou usar o IPCA. IPCA é um índice, como é que chama? Índice de preços do consumidor amplo. Todo mês sai o IPCA. O IPCA hoje deve estar em torno aí de 7,8%. O IPCA é o índice usado na Emenda Constitucional 95 de 2016, que fala do teto dos gastos
públicos. Beleza? Tudo bem? O IPCA é o que vai autorizar, ele é chamado também de Índice Oficial da Inflação. Ele é medido pelo IBGE. O IPCA é um índice federal. É um índice federal, tá? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Sussa? Então, olha só. Eu já te expliquei o que é o IPCA. E aí você chegou na questão reajuste da remuneração do servidor público, tá? Ah, vai reajustar como? Quanto? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o IPCA como índice de reajuste? E aí, galera, o que vocês pensam? Olha só, vamos fazer um negócio justo, né? O administrador fala assim, nós não temos muita grana disponível, mas também não posso deixar de dar um reajuste para vocês. Então vamos usar o IPCA como índice de reajuste. Aplicado como índice de reajuste. Reajuste de quê? Reajuste salarial. Eu vou usar o IPCA para reajustar a remuneração do servidor público. Pode? Não pode. Por que não pode? Porque tem uma proibição constitucional. Eu não posso me utilizar do RGA como índice de reajuste. O Supremo tem uma súmula vinculante, aliás, tem uma súmula que é a 681, e a Constituição é muito clara, ela não permite que eu me utilize do IPCA como índice de reajuste para os vencimentos, por exemplo, do município de Cuiabá. Não vai rolar. Proibido constitucionalmente. Pô, cabeça, mas aqui no meu estado, o governo do estado está utilizando o INPC, que é um índice federal também para reajustar a remuneração dos servidores. Está errado. Não pode, é proibido. A Constituição veda e o Supremo tem súmula sobre isso. Súmula 681 do STF. O que é possível fazer é usar esse índice do IPCA de 7,8% como referência. Ah, então a inflação subiu 7,8%? Subiu. A arrecadação do Estado subiu 5%? Subiu. Então vamos tirar uma média aqui e vai dar, sei lá, 6,7%. Então eu vou te dar um reajuste de 6,7%. Pronto. Não te dou o índice e nem te dou o que eu arrecadei a mais. Eu faço algo um pouquinho maior, tá? É uma média. Fiz uma conta qualquer aí. Poderia ser diferente, tá? O que tem que ficar muito claro é que eu não posso pedir para melhorar a minha remuneração com base no índice federal. Eu não posso ter uma lei que diga assim, anualmente haverá uma revisão geral anual da remuneração do servidor, levando em conta o INPC, o IPCA, sei lá, qualquer que seja o índice econômico. Não pode, isso é proibido, a Constituição veda. Tá? Por quê? Porque isso gera um efeito cascata. Eu preciso, na verdade, para dar um reajuste para servidores, eu preciso olhar a minha arrecadação, se ela está aumentando ou não. Não posso só olhar a inflação, porque às vezes eu tenho inflação e não tenho aumento de arrecadação, pelo contrário, tem queda. E aí, como é que vai aumentar a remuneração de servidor? Então isso é um problema muito delicado. E a Constituição proíbe isso, tá? Eu sempre brinco com os meus colegas de trabalho que eu gostaria muito que o meu salário de servidor do Ministério Público fosse convertido em números de salários mínimos e aí eu nunca mais ia reclamar da minha remuneração que não passa por um reajuste anual, porque toda vez que houvesse um aumento do salário mínimo, automaticamente eu teria um aumento da minha remuneração. Mas olha só, isso é proibido também. Eu não posso usar o salário mínimo como índice de revisão ou como indexador da remuneração do servidor público. Nesse caso tem até a súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 4. Vamos falar um pouquinho da Previdência, que essa é um pouco mais cascuda,
né? Mas é a parte final da nossa aula sobre administração pública e a gente vai triturar ela aqui. Vamos embora? Olha lá. Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 dispõe o seguinte: os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência em caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o disposto nesse artigo. Isso se chama Regime Próprio de Previdência Social, que é o RPPS. No Brasil, nós temos dois regimes de previdência. Regime previdenciário. Nós temos o do INSS, nós temos o RPPS. Este aqui, ele é vinculado à administração pública, baseada na CLT, e ao particular. Quem que é administração pública vinculada à CLT? Ó, empresa pública, sociedade de economia mista. E o particular, vinculado ao INSS. E o RPPS? Quem é que o RPPS atinge? Estatutário. Ok? É o servidor do cargo efetivo. Para esse aqui eu tenho um regime diferente desse. Ó, esse aqui é um círculo, esse aqui é um quadrado. São regimes previdenciários diferentes. Cada um tem suas respectivas regras. A gente está vivendo um momento agora que o governo federal quer unificar isso, né? Inclusive já foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição que vai fazer uma reforma previdenciária que vai tornar muito ruim a previdência para todo mundo. Não só para quem está vinculado ao INSS, mas também para quem está vinculado ao RPPS. A gente vai estudar agora na Constituição o RPPS. Vamos, vez ou outra, fazer remissão ao INSS, porque existem algumas regras que são comuns, mas a grande diferença do RPPS para o INSS são os requisitos para aposentar. Aqui é mais difícil para aposentar do que aqui, por incrível que pareça. Aqui eu preciso comprovar um número mínimo de contribuições previdenciárias e ter uma idade mínima, as duas coisas. Aqui não, aqui existe uma flexibilidade um pouco maior em relação ao tempo de contribuição. Tranquilos? Sussa? Belezinha? Então vamos lá. O que a gente vai falar sobre previdência depois desse esclarecimento basicão que a gente fez? Que nós temos regimes previdenciários, tipos de aposentadoria, limite previdenciários e peculiaridades vinculadas à previdência. Vamos lá. RGPS e RPPS, que eu acabei de explicar para vocês que existe uma diferença. O RGPS, destinado ao empregado público e ao trabalhador da iniciativa privada. É regulado tudo. Esses trabalhadores são regulados pela CLT e, nesse caso, pela Lei 8.212 e 8.213. Não é 8.112, é 8.212, 8.213, que é a lei que trata da previdência geral, né, do regime geral de previdência, que é para a galera que trabalha regulado pela CLT. Agora o RPPS, esse aqui é o regime próprio dos servidores públicos destinados a servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas essas autarquias e fundações, né? Quem contribui para o RPPS? Servidores efetivos. Então isso aqui é só para a galera concursada. Ô cabeça, mas e o pessoal que tem cargo comissionado? Aqui ó, cargo comissionado. Cargo comissionado sem vínculo com concurso, RGPS. Aquele de livre nomeação e livre exoneração, RGPS. E o RPPS? Só para o concursado. Concursado. Só para o concursado. Tá bom? Beleza? As contribuições
Qualquer desses regimes, seja no RGPS, seja no RPPS, elas são compulsórias e solidárias. Ou seja, eu contribuo para mim e para o outro. E o outro contribui para ele e para mim. Tá? A grana que eu coloco lá na Previdência do RPPS é uma grana para um fundo. Esse fundo vai servir para pagar a conta de toda a galera. Quem sabe pague a minha no futuro, não sei, né? Porque tá tão capenga esse sistema previdenciário, nem sei mais se eu consigo aposentar. Pelo RPPS, né? Se as novas regras previdenciárias forem aprovadas, eu só posso pensar em aposentadoria a partir dos meus 70 anos de idade. Maravilha, né? Delícia isso. Vambora, vamos lá. Servidores ativos e inativos, em caso de proventos superiores ao INSS, continuam contribuindo. Então, olha só. Quando eu falo aqui atrás, quem que contribui, e eu falo, ó, são contribuintes do RPPS, o ente público, a União contribui, o Estado contribui, o município e o Distrito Federal, as autarquias, as fundações e por aí vai. Mas também os servidores contribuem, porque eu tenho mais de uma fonte de arrecadação para esse regime, né? E aí nós temos o quê? De um lado, a administração pública colocando dinheiro e de outro, o servidor colocando dinheiro. Mas é só o servidor ativo? Não, o servidor inativo também, ele continua pagando pela Previdência quando ele ganhar valores de aposentadoria superiores ao teto do INSS. E os pensionistas? Mesma coisa. Se ganhar acima do INSS, eles também contribuem. Toda contribuição observará o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é isso, equilíbrio financeiro e atuarial? Equilíbrio financeiro, eu não posso pagar mais do que aquilo que eu arrecado. Isso é uma conta simples, né? Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu ganho. Atuarial, quando eu for calcular o valor a ser arrecadado, eu preciso observar que eu estou arrecadando para agora e para o futuro. E no futuro eu preciso fazer um cálculo extremamente complexo para saber qual vai ser a quantidade de pessoas que estarão aposentadas. Eu levo em consideração o aumento do limite médio da idade no Brasil, que já está próximo dos 70 anos, se é que já não passou. Eu levo em consideração a quantidade de pessoas que falecem e não vão mais ter aposentadoria, a quantidade de pessoas que começam a contribuir, se essa base de contribuição está aumentando, está diminuindo. Isso é o equilíbrio atuarial. Esse equilíbrio atuarial ele serve para dar sustentação. Então hoje, quando as pessoas falam de reforma da Previdência, eles estão pensando na Previdência, na verdade, daqui 30, 40, 50 anos. Segundo o que argumentam, se a gente continuar com as regras atuais, daqui 30 anos não tem mais Previdência no Brasil. Para nenhum dos regimes. Nem para o RPPS, nem para o RGPS. Isso é preocupante. Muito. A gente colocou a Previdência na mão de amadores e não de profissionais. A cabeça, eu trabalho no INSS, não sou amador não. Talvez você não. Mas as pessoas que estão elaborando essas contas, estão gerindo essa montanha de dinheiro público, o maior fundo previdenciário das Américas é o do INSS e ele é deficitário. Junto eu tenho o RPPS, que é deficitário. Com tanto dinheiro assim, a galera não consegue administrar direito. Ou seja, eu não tenho pessoas especializadas e profissionais com uma dedicação de boa fé, cuidando do dinheiro que é meu, que é seu, e que talvez no futuro você não possa contar com ele. Isso é muito sério. Você, meu amigão, que está estudando para concurso, não basta se ligar apenas nas matérias do seu concurso. Você tem que se ligar que talvez você não consiga aposentar. Então fica muito esperto com esse assunto aqui, porque ele interessa para a sua prova e interessa para a sua vida. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, que é aquele que não tem vinculação alguma com a administração pública, ele não fez concurso, que é o cargo declarado de livre nomeação e livre exoneração, a contribuição dele não vai para o RPPS, vai para o RGPS, ele vai ficar vinculado ao INSS. O RPPS dos servidores observará no que couber os requisitos e critérios fixados pelo RGPS. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para servidores titulares de cargos efetivos e mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. Olha só. Ressalvado o artigo 142. Quem que está aqui no 142? Militares das
Forças Armadas. Bacana demais isso aqui. Isso aqui é muito bacana. Olha só. Os militares das Forças Armadas, eles têm um RPPSM. Como assim? RPPSM. Regime Próprio de Previdência. Na verdade é um RPPM, né? Regime Próprio de Previdência Militar. É a única exceção que nós temos dentro da estrutura da União que comporta 2 regimes próprios de previdência sem ferir a Constituição. Então, o que eu quero dizer para vocês? A União não pode ter um regime próprio de previdência para o Judiciário e um regime próprio de previdência para o Legislativo, e um regime próprio de previdência para o MPU e um regime próprio de previdência para o Executivo. Não pode. É um só, para toda essa galera. Por quê? Porque a Constituição proíbe. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para servidores titulares de cargos efetivos. Tem exceção? Tenho. Militares. Os milicos podem. Eu, na esfera civil, não posso. Tá? Beleza? Então, fica ligado nessa regra. Vamos dar o nosso intervalinho e a gente já volta para falar de tipos de aposentadoria. Belezinha? Clique-claque.